Meu irmão, minha irmã, nós estamos no quarto módulo do Apocalipse. Esta é a terceira série dentro deste módulo e nós, no último encontro, falamos sobre Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26. Esse texto declara que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações. Dando continuidade a essa exposição, nós vamos ver a relevância da Bíblia, a palavra de Deus. É muito importante nós termos em mente o quão importante é termos uma correta percepção de como a Bíblia se apresenta para nós. Nós estamos vendo aqui os eventos. Aqui nós temos um resumo dos principais eventos registrados na Bíblia. E o que a Bíblia conta? A história do relacionamento de Deus com a humanidade. Eu não sei se você algum dia parou para refletir sobre João, capítulo 1, o versículo 14. João, capítulo 1, o versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Recente, nesse final de ano e começo de janeiro, se falou muito sobre avistação de objetos voadores não identificados. E há uma grande preocupação se estamos vendo naves extraterrenas ou não, se elas são verdadeiras ou não, se é uma obra de enganação ou não. A lógica de extraterrestre significa alguém que não é desse mundo interferindo nos negócios humanos. Nós podemos dizer que a maior intervenção da história universal se deu em João, capítulo 1, o versículo 14. O Verbo se fez carne. Deus entra na história humana na pessoa do seu Filho. Isto é uma intervenção profunda na história humana. E quando Jesus entra na história, ele foi concebido sobrenaturalmente no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que um corpo lhe foi preparado, ele se tornou verdadeiramente homem, em que pese o fato de Jesus continuar sendo verdadeiramente Deus, mas ele exerceu o seu ministério sob a liderança do Espírito de Deus. Todavia, o Verbo se fez carne. O Deus dos céus, na pessoa de Jesus, interviu na história humana. E aqui nós temos a cruz, fazendo a divisão da história em antes de Cristo e depois de Cristo. O que nós temos aqui nas extremidades? A eternidade passada de um lado, a eternidade futura do outro, a criação dos céus e da terra como ponto inicial e a recriação de novo céu e nova terra, novos céus e nova terra, abrindo a eternidade futura. Nesses eventos históricos e proféticos está relatado a história do relacionamento de Deus com a humanidade. Não há como ler texto como este, que demonstra profundas alterações cósmicas que estão por vir. Ou seja, nós terminamos de ler um texto que fala que vai ter sinais nos céus e na terra. Como são os sinais? Haverá sinais no sol, na lua
e nas estrelas e sobre a terra. Não há como ler textos como este, que demonstra profundas alterações cósmicas que estão por vir, e permanecer indiferente à palavra de Deus. Mesmo porque não se pode equiparar a Bíblia a um romance, ou uma revista, ou um livro didático, pois seu conteúdo é eminentemente espiritual, o guia dado por Deus para conduzir o crente à sua bendita presença. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é a palavra de Deus e relata a maneira como Deus se relaciona com o ser humano. Esta palavra é a verdade, escrita em 2000 anos, mais de 4.000 anos de história, 4.000 anos de história por mais de 40 pessoas. Ela chega até nós retratando o que Deus faz na história. Então, qual é a relevância da Bíblia? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a Bíblia é inerrante. O que isso quer dizer? Está associado à ideia que os textos atuais do Antigo Testamento em hebraico e parte em aramaico, o Novo Testamento em grego, são similares ao original. Quem estuda a inerrância da Bíblia, apesar de que os copistas trouxeram a Bíblia até hoje, as mudanças que os copistas produziram no texto, são completamente irrelevantes para o entendimento do seu conteúdo. Então nós podemos dizer que a Bíblia no grego e no hebraico e no aramaico que temos hoje é muito próxima daquilo que foi escrito nos originais. Os estudiosos têm como confirmar esta verdade. Uma outra questão que nós devemos observar é a autoridade da Bíblia. Ela se baseia na crença que a Bíblia é a incorporação da revelação divina e que os registros que contêm a revelação são genuínos, são dignos de créditos, são canônicos e são sobrenaturalmente inspirados. O que está aqui, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram este conteúdo. Há um brasileiro chamado Moacir que estuda a Bíblia sob a ótica dos números. E quando você observa os estudos que ele faz convertendo a língua hebraica, porque a língua hebraica e a língua grega é uma língua alfanumérica, ou seja, as letras são números e os números são letras. Quando ele faz um comparativo desses números, nós podemos quase declarar que até as palavras que estão na Bíblia são devidamente preservadas por Deus na sua ordem. Então nós temos dois elementos importantes nas Escrituras: a inerrância e a autoridade. Por esses requisitos se entende que a Bíblia tem autoridade suprema e infalível de preservar regras de prática e fé para os cristãos. Observe uma coisa. Eu entendi que a Bíblia era inerrante e tinha autoridade aos 9 anos de idade. Por que aos 9 anos de idade eu tive esse entendimento? Eu fui fazer a primeira comunhão. E na Igreja Católica, quando alguém faz a primeira comunhão, você tem que fazer um curso preparatório. Naquele curso preparatório, uma freira me deu uma instrução
que me levou à conversão, a aceitar Jesus, a entender que eu precisava ser batizado nas águas, a procurar uma igreja evangélica e ser batizado nas águas e me integrar àquela igreja. O que a freira me disse? Ela me disse isso. Se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. De novo, se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia e encontrar erro, a Bíblia não tem erro. O erro está em você. Com isso, ela declarou que a Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem erro, e que a Bíblia tem autoridade. O erro está em mim. A partir desta compreensão da Bíblia, eu entendi que eu tinha um livro que seria o meu guia para me relacionar com Deus. Eu aprendi esta verdade aos 9 anos de idade. Eu me converti aos 18 anos de idade. E quando eu me converti, eu me lembrei dessa palavra. E todos os grandes momentos da minha vida que eu passei de uma orientação muito específica de Deus, eu me lembrei dessa palavra. Se você quer conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. E se a Bíblia não... se você encontrar erro, a Bíblia não tem erro. O erro está em você. Se você entendeu que nesta instrução está contida a inerrância e autoridade da Bíblia, curta esta live. Esteja curtindo para demonstrar que você participa ativamente daquilo que está sendo dito. Porque se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e se a boa terra é aquele que ouve e compreende, nós temos que tirar da nossa mente aquilo que estamos entendendo e escrevermos ou comunicarmos com a nossa boca, confessarmos, para que a palavra da fé tenha conexão entre a mente e o coração. Então é muito importante, quando você compreende algo aqui na live comigo, que você esteja curtindo como uma demonstração que você está capturando o raciocínio e isso está trazendo entendimento da palavra de Deus. A Bíblia, ela contém livros de história, de profecias, de poesias, dos evangelhos e de cartas. Então, a Bíblia, ela tem toda essa gama, por isso que ela é uma biblioteca. Ela é um conjunto de 66 livros. Eu creio que é 37 do Antigo e 20... Não vou dizer o número certo aqui, mas ela é o Antigo e o Novo Testamento, ela é uma biblioteca escrita por mais de 40 autores. E qual é a relevância que tem o livro do Apocalipse, que é o objeto do nosso estudo? O livro do Apocalipse, muitos tentam interpretar este livro, entendê-lo. E existem diversas formas de interpretação. A utópica ou idealista, que é uma forma de ler o Apocalipse onde não há ligação com fatos históricos. Antes, o livro retrata o conflito entre o reino de Deus e os das trevas, na perspectiva espiritual, com reflexo na história humana. Essa é uma concepção de como se aborda o livro do Apocalipse. A segunda forma de abordar o livro do Apocalipse, a pretérita. O Apocalipse se restringe ao 1º século
sendo o retrato das perseguições que a igreja passaria, escritas de forma enigmática. Uma outra forma de abordar o livro é a futurista. Um livro escatológico, as profecias se cumprem após o arrebatamento da igreja, quando os juízos divinos serão instaurados, preparando a volta física de Jesus Cristo. Também tem aqueles que analisam o livro do Apocalipse de forma histórica. As profecias se cumprem no passado, presente e futuro, de forma progressiva e contínua, consumando com o reino de Deus. Nazaré, boa noite. Então, a Bíblia, ela tem diversas formas, o Apocalipse, diversas formas de ser abordado. Mas qual é a interpretação correta? Eu entendo que a verdade é uma só. Muitos podem interpretar o livro do Apocalipse de diferentes maneiras, mas a verdade é uma só. Para saber qual é a corrente doutrinária mais adequada, é preciso deixar o livro do Apocalipse e a própria Bíblia interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós temos que uma das chaves para entender o livro do Apocalipse é a cronologia dos eventos. Quando você consegue entender os eventos de forma cronológica, você não se perde na história. Por exemplo, quando você entra no carro, você coloca o Waze para direcionar você ao seu lugar de destino. Então você sai do ponto A e vai até o ponto B. Se você faz esse percurso, o mesmo percurso muitas vezes, você percebe alguns pontos do caminho que se tornam como marcos. E quando você passa por aquele ponto, você sabe se você está perto ou se você está longe. Então, olha o que aconteceu comigo. Eu uso o Uber para vir do trabalho, para vir do trabalho até minha casa. Só que quando ele chega na última quadra próximo da minha casa, ele dá uma volta de 3 quadras, depois ele anda 2 quadras, depois ele anda 3 quadras e para na minha casa. Eu percebi que se ele viesse direto e parasse na esquina do primeiro quarteirão, eu atravessava a rua e estava em casa. Então, todas as vezes que o Uber chegava naquela rua, ao invés de pedir para virar à esquerda, eu pedia para ele avançar 100 metros, parar e eu descia. O prédio ficava em frente. E assim foi até que o dia em que o Uber percebeu que eu sempre parava naquele lugar. Então agora, quando eu venho nessa direção, ele aponta para aquele lugar. Na primeira vez que ele apontou, eu não entendi, porque eu estava esperando que no mapa ele apresentasse a volta, mas ele parou naquele ponto. Ok, eu passei a entender daquele dia que aquele era o ponto que eu devia descer. Só que um dia eu voltei à noite para casa. Saí de um lugar, de um restaurante e vim para casa à noite. E era do outro lado da cidade.
E o Uber, ao invés do mapa apontar para ele em direção à minha casa e virar à esquerda, ele fez o Uber dar a volta e chegar naquele mesmo ponto. Só que era de noite. Quando o Uber parou, eu olhei para o lado e não reconheci o lugar. Eu falei, mas como aqui é o local para eu descer? Aí depois que eu olhei para frente e percebi o prédio onde eu moro, eu entendi o que o Uber tinha feito. O que eu estou dizendo? Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós precisamos conhecer os marcos históricos. Porque quando nós olharmos para aquele marco, saberemos em que ponto da história nos encontramos. E se a gente quiser olhar com mais precisão o que acontece no intervalo entre dois marcos, e a gente viesse perder, como eu me perdi, você levanta, busca o marco que te guia e você consegue de novo se localizar dentro dos eventos proféticos. A escatologia é o estudo é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos, no fim do mundo. Se considerar o Apocalipse sob a perspectiva cronológica, ou seja, evento depois de evento, logo se perceberá que há um sequenciamento de versículos cronologicamente dispostos e outros que se interpolam nesta ordem. Deixe-me explicar a você o que eu estou dizendo. A Bíblia é escrita em letras. Então você tem um capítulo e você tem um versículo. Imagina que você tem um versículo que conta uma história. Essa história tem um marco. Você tem um versículo que conta uma história. Esta história tem um marco. Você tem um outro versículo que conta uma história. Esta história tem um marco. Vamos supor que este marco aqui é a criação. A criação. Este marco é a criação. Supomos que esse marco aqui é a morte e ressurreição de Jesus. E esse marco aqui é a recriação. Novos céus e nova terra. Recriação. Ok? Então nós estamos vendo aqui 3 marcos. O que nós temos aqui? A eternidade passada. O que nós temos aqui? A eternidade futura. Então nós temos 3 versículos bíblicos. Um que conta a história da criação, um que conta a morte de Jesus e um que conta o novo céu e nova terra. Nós temos a eternidade passada e a eternidade futura. Quando você vai estudar um outro versículo da Bíblia, ele conta a história daqui até aqui. Ele pega um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Quando você vai estudar um outro versículo da Bíblia, ele conta a história nesse pedacinho. Quando você conta outro versículo da Bíblia, ele conta a história nesse pedacinho. Quando você conta outro versículo da Bíblia, ele pode contar a história daqui até aqui. Ela pega aqui e pega aqui. Mas se você estudar um outro versículo da Bíblia, a história está aqui. O que então nós temos que fazer? Conhecer os marcos e depois montar o quebra-cabeça. Haverá versículo que dentro dele tem 4.000 anos de história. Por exemplo, quando Jesus diz a Adão, quando Deus disse à serpente que a semente da mulher
pisaria a cabeça da serpente? Essa história aconteceu logo depois da criação, mais ou menos aqui, no Jardim do Éden. E quando é que Jesus pisou a cabeça da serpente? Aqui. Quanto tempo passou daqui até aqui? 4.000 anos. Então, um versículo tem 4.000 anos de história. Se você não tiver atento no detalhe do texto bíblico, você vai atratorar a Bíblia. E você não vai perceber que um mesmo texto pode estar falando da história e da profecia. O mesmo texto pode estar falando de dois momentos da profecia. O mesmo texto pode estar falando da profecia que se cumpriu e da profecia que ainda vai se cumprir. Se você não prestar atenção no detalhe, você se perde. Se você entendeu o que eu disse, curta esse vídeo, dizendo: eu entendi que eu tenho que prestar muita atenção no que eu leio, porque o mesmo versículo bíblico pode ter 4 ou 7.000 anos de história. Se você entendeu, curta esse vídeo, essa live, para demonstrar que você está acompanhando o raciocínio. Então vamos verificar aqui a história de Moisés e de Paulo. Quando nós estudamos o Apocalipse, e aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu vou colocar da seguinte maneira, e eu já coloquei isso em outras lives. Eu sempre faço a seguinte pergunta, e presta atenção na pergunta: qual é a coisa material mais espiritual que existe? Qual é a coisa material mais espiritual que existe? Você sabe dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A coisa material mais espiritual que existe é a Bíblia. É material, mas é um livro eminentemente espiritual. Faça a segunda pergunta a você. Qual é a segunda coisa material mais espiritual que existe? Qual é a segunda coisa material mais espiritual que existe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Você não respondeu? Vou responder. Somos nós. Somos o templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Agora, Salomão diz assim: compare uma coisa com a outra para você compreender a causa. Compare uma coisa com a outra para você compreender a causa. Então, compare a Bíblia, que é uma coisa espiritual, com você, que é uma coisa espiritual. Compare você com a Bíblia, que é uma coisa espiritual, e você entenderá a vontade de Deus. Isto significa dizer que quando você estuda a Bíblia, ela muda você. Porque se a Bíblia não muda você, não muda a sua mentalidade, não muda o seu trato com as pessoas, você não está sendo transformado por aquilo que você lê. Então é você que está impondo a sua verdade na Bíblia. Mas se a Bíblia impõe a verdade dela sobre você, então você muda. É por isso que a freira me disse: quando você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Mas se você encontrar erro, é em você que está o erro, não na Bíblia. Por isso a Bíblia tem autoridade e inerrância. Então,
não há como ler a palavra profética e permanecer indiferente diante de Deus. Se você ler e isso não muda você, então você não está entendendo o que você está lendo. A Bíblia exige o tempo todo que nós redimensionemos a nossa perspectiva, a nossa consciência e as nossas atitudes. Olha o caso de Moisés. Moisés é um pastor de ovelhas. Ele está no deserto. Todo dia ele leva o seu rebanho no pasto. Todo dia, ou de tempo em tempo, no intenso calor, ele vê sarça se consumindo pelo fogo e virando pó. Moisés estava com 80 anos de idade. Ele escreve o Salmo de número 90. E ele diz: a nossa vida é como a sarça que pega fogo e se consome, passa rápido. Aos 40 anos de idade, ele pensou que ele seria chamado por Deus para libertar Israel do Egito. Deu tudo errado, ele teve de fugir. Agora ele está com 80 anos de idade, no deserto, isolado. E ele vê uma sarça, diferente de todas as outras sarças que ele já tinha visto na vida dele. Aquela sarça queimava e não se consumia. E ele foi ver o que era. E Deus estava na sarça. E Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés estava com 80 anos. Ele exerceu o seu ministério pelo poder de Deus até 120 anos e morreu. Ou seja, desde o dia em que ele esteve diante daquela sarça, a vida dele nunca mais foi a mesma. Você vai dizer: pastor César, isso é no Antigo Testamento, isto não acontece mais. Então vamos para o Novo Testamento. Nós encontramos Paulo, Saulo, um homem cheio de ira, que está perseguindo a igreja nascente, torturando os cristãos, prendendo os cristãos, torturando e matando. Estevão morreu apedrejado diante dos olhos de Saulo, e as roupas de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. Saulo sai dali com carga máxima de ira em direção a Damasco, esperando encontrar cristãos em Damasco para prendê-los, para torturá-los e para matá-los. No meio do caminho, uma luz brilhante, ele cai do cavalo, fica instantaneamente cego e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo deve ter dito: acho que há alguma coisa errada aqui. Eu nunca persegui esta voz. Eu persigo homens e mulheres que se dizem cristãos. Eu não persigo uma voz. Saulo, por que você me persegue? Duro é recalcitar nesses aguilhões. Você está vendo a minha palavra na boca daqueles que você está aprisionando e torturando. Você viu a palavra de Estevão enquanto ele estava sendo apedrejado. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Em cada um deles, eu estava dentro deles. Eu havia enviado o meu Espírito Santo e aqueles que você matou eram habitações do Espírito Santo. Eu creio que ali, na conversão de Saulo, nasceu 1 Coríntios capítulo 12.
Nós somos membros um do corpo, há um único corpo, o Espírito Santo une esse corpo. Paulo compreendeu esta verdade na hora da sua conversão. E quando ele se levantou, a vida dele nunca mais foi a mesma. Se você ler o Apocalipse querendo impor a sua maneira de pensar, você não vai chegar em lugar nenhum. Este é um livro difícil. É um livro que você tem que ler, reler, anotar, escrever, reler, anotar, comparar, escrever, para que você consiga entender o que ele está dizendo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você estuda o Apocalipse, é necessário um realinhamento dos seus objetivos pessoais ao chamado de Deus na sua vida, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Moisés. Paulo era fabricante de tenda, Moisés era pastor de ovelhas. Moisés teve que abandonar o seu trabalho para se dedicar exclusivamente ao ministério. Paulo, ao longo da sua jornada, muitas vezes ele teve que se aplicar no trabalho como fabricante de tendas para sustentar o seu ministério. Por isso que a Bíblia diz, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então, nós temos que muitas vezes permanecer no mesmo emprego, como Paulo, ou mudar de emprego, como Moisés. Mas nós temos que entender uma coisa. Os nossos objetivos pessoais precisam ser alinhados ao propósito divino. Portanto, estudar o Apocalipse gera condicionantes de alinhar o presente com a verdade futura revelada. Nós temos que entender essa dinâmica do livro do Apocalipse. Nós temos que nos preparar para a batalha final. O Apocalipse retrata eventos futuros, eventos proféticos, que serão tempos dos juízos intensos em curto espaço de tempo. Um spoiler do Apocalipse: quando você abre o quarto selo, é dito que a quarta parte da humanidade morre. Agora compare a dimensão desses eventos que equivale à morte de 2 bilhões de pessoas com a pandemia, onde morreram 20 milhões de pessoas. Agora, olhe o trauma que a pandemia causou com a morte de 20 milhões de pessoas. Imagine naquele dia em que vão morrer 2 bilhões de pessoas. Então, quando nós olhamos as dimensões dos juízos e juízos cósmicos, nós temos que nos preparar para esta hora. Prepararmos para o arrebatamento. Lucas, capítulo 16. Se você encontrou primeiro do que eu, esteja curtindo esse vídeo. Lucas, capítulo 16, o versículo 23 e 24. No inferno, estando em tormento,
levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Um texto como esse, para quem não conhece a Cristo, é aterrador. Mas é uma advertência, porque ainda há tempo de receber Jesus como Salvador e ter vida eterna. Os santos ressurretos e arrebatados serão meros espectadores ou tomarão parte ativa nos juízos? Tem muita gente que se preocupa com o arrebatamento da igreja. Quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Mas será que tem gente que pergunta se depois que eu for arrebatado, o que eu vou fazer no céu? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 19 que o Senhor voltará montado em cavalo branco e com ele em cavalos os santos que ressuscitaram e que foram arrebatados. Ou seja, se nós formos arrebatados, estaremos participando da batalha de Armagedon. Tem gente que está preocupado com o dia do arrebatamento. Eu estou preocupado como é que eu vou me comportar na batalha de Armagedon, quando eu vier com os cavalos do Senhor, montado nos cavalos, no cavalo que o Senhor vai me fornecer. Como que eu vou me comportar naquele dia? O Apocalipse é uma instrução prévia do que você fará depois que for arrebatado. Para onde você vai? O que você vai fazer? O que você vai ver? Qual será a sua participação? A Bíblia diz que os santos julgarão os anjos, que os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Então nós temos que estarmos preparados para essas realidades, que são realidades que nos dizem respeito. O Apocalipse de João é o plano de guerra do Senhor para a batalha final. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo. Seja um participante ativo daquilo que você está ouvindo. Capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Você tem noção que nós não estamos falando só de um único evento, quando vai ser o arrebatamento, mas o que nós faremos depois de arrebatados? Nós julgaremos este mundo. Agora, se coloque na condição de um juiz. Um juiz, ele julga uma causa que está escrita nos autos. Um juiz não pode antecipar o seu juízo. Um juiz, ele não pode ser considerado suspeito. Ele tem que estar fora do fato para poder julgar o fato. Ele tem que ouvir o advogado da defesa
ele tem que ouvir o promotor da acusação. O promotor acusa, o advogado defende. As provas são apresentadas. Ele olha para a lei, olha para as provas, olha para os argumentos da acusação e da defesa e emite o seu juízo. E nós lemos: não vos conformeis com este mundo. Como é que você vai julgar este mundo se hoje você está dormente e vive como alguém desse mundo sem consciência da profecia? Como que você vai se colocar naquele dia? E aí você vai julgar o indivíduo. E o indivíduo vai olhar para você e falar: mas como você está me julgando? A gente ia junto, tudo que eu fiz de errado você fez junto comigo e agora você está aqui me condenando? Ele vai usar isso em defesa dele. Não vai funcionar porque nós estaremos com o sangue do Cordeiro sobre nós. Mas vamos passar muita vergonha. Porque vamos ter que condenar pessoas de práticas que nós éramos culpados dela. Por isso que Paulo, ele diz: ai de mim, que sou o maior dos pecadores, porque ele tinha a perfeita noção que ele perseguia e torturava e matava os cristãos. E depois ele tinha que pregar o evangelho aos seus perseguidores. E ele tinha que falar com os seus irmãos que ele perseguiu. E ele fazia com muita vergonha. Acho que ele nunca perdeu essa vergonha. Por isso que ele dizia: o evangelho me constrange. Então, quando nós falamos da profecia, o céu não é um lugar lúdico, onde vamos ficar tocando harpas. É um lugar de adoração e de serviço. O cristão tem que se preparar para reinar. Está em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 26. Se você encontrou, esteja curtindo. 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você está pronto para governar os Estados Unidos? Você está pronto para governar o Brasil? Você está pronto para governar a China? Você está pronto para governar a Rússia? O livro do Apocalipse é o manual do guerreiro. Conta a história de um navio de evangelização, me parece, que a pessoa contratou a construção do navio e perguntou: quanto tempo vai ficar pronto esse navio? E eles disseram: 2 anos, vamos dizer, 2 anos, vai ficar pronto o navio em 2 anos. Ele falou: ok, me diga o que eu preciso de gente para navegar com esse navio. Ah, você precisa do capitão, você precisa do marinheiro, você precisa do camareiro, você precisa... E aí foi arrolado para ele todas as pessoas que poderiam trabalhar dentro do navio. Ele tinha 2 anos para o navio ficar pronto. Ele saiu andando atrás de cada uma daquelas pessoas. Chegava até elas e dizia: daqui 2 anos fica pronto o navio. Eu preciso do marinheiro. Você quer ser marinheiro no meu navio? Quero. Está contratado. Quando eu mandar um telegrama, na época, um telegrama, você imediatamente parte para o porto, para embarcar no navio junto comigo. E durante os 2 anos que levou para o navio ficar pronto,
ele preparou a equipe daquele navio. Os dias de hoje são para que nós estejamos preparados para os dias do juízo pela leitura do Apocalipse. Se esse vídeo fez sentido para você, essa live, curta. Depois compartilhe. Depois salve, para que você reveja. Siga-me, para que possamos crescer juntos na graça de Deus. Escreva as suas impressões daquilo que você ouviu, para que eu possa entender a dimensão da sua compreensão. O meu lema é conhecer a palavra, conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.